Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos na sequência da explanação do Evangelho aqui pelo Centro Espírita Caminho da Verdade, nesse ínterim de pandemia, quando estamos impossibilitados das nossas reuniões de corpo presente, fazemos então aqui pela internet, agradecendo a inteligência daqueles que trabalham a tecnologia, propiciando-nos a oportunidade desta comunicação. Hoje estaria falando conosco o nosso querido irmão Oscar, chamamos-no Oscar da Ilha, contudo, ele se encontra em São Paulo com a família, com a esposa, estão realizando exames médicos e nós então oferecemos a nossa fala desta oportunidade ao nosso querido irmão, rogando a Deus que tudo dê certo e que em breve ele esteja conosco, trazendo-nos a sua mensagem. O tema de hoje é a reencarnação. Mas nós vamos, inicialmente, elevar os nossos pensamentos aos céus, sintonizando os espíritos benfazejos, chegando ao Mestre Jesus e rogando ao Pai para que nos abençoe, nos ampare. Neste momento de angústias, ó Pai Celestial, que a humanidade sofre com a pandemia do coronavírus Covid-19, nós sabemos que tudo isto serve para o nosso adiantamento moral, mas também nos sensibilizamos com o sofrimento dos nossos irmãos e rogamos a vós, ó Pai, que os abençoe, que os ampare, e aqueles que, se for do mérito em continuar a sobreviver, que vossas bênçãos recaiam sobre eles, e aos nossos irmãos que voltam à pátria espiritual, rogamos que as vossas bênçãos também se façam presente, orientando-nos na nova etapa da vida de cada um. Sabemos que a vida não termina no túmulo, portanto eles vivem. E é assim que nós rogamos ao Pai, e que assim seja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o tema de hoje é o tema que nos fala que é preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já foi colocado aqui claramente pelos que nos antecederam, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita. São 28 capítulos, já se falou de não vir destruir a lei, de o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, e hoje é o 4º capítulo, se não nascer de novo. Em que se fundamenta este título nos ensinamentos de Jesus? Nós iniciamos narrando com as nossas palavras, para não me ater ao escrito, que pela minha já frágil visão eu me perturbo um pouco para ler. Então, lembrando que Jesus, ali do lado de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Os discípulos responderam, então: uns dizem que tu és João, outros que tu és Jeremias, outros ainda dizem que tu és Elias, e ainda outros que tu és um dos profetas. Jesus
perguntou novamente: E vós, quem dizeis que eu sou? Neste instante, Simão Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Simão e de resto a todos que ali estão: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas o Pai que está nos céus. Embora o texto aqui não continue, mas esse texto continua assim no Evangelho. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, queridos amigos, a primeira colocação de Jesus é da confirmação de que nós podemos voltar à matéria, à carne. Porque ele pergunta aos discípulos, e quando eles falam que achavam, que as pessoas achavam que ele era Elias, João, Jeremias, ou um dos profetas, ele não os corrigiu. Ele não disse como eu poderia ser um deles se eu sou Jesus. Não foi isto que ele falou, não foi assim que ele procedeu. Mas ele faz a pergunta agora a eles, no entendimento deles que estavam com ele na jornada messiânica. Diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão tinha uma faculdade mediúnica. Ele recebe da espiritualidade esta informação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso Jesus explica a ele que não foi carne nem sangue que revelaram o que ele acabara de dizer. Significa que não era dele aquela informação, não era Pedro que estava achando. Pedro estava simplesmente sendo instrumento, nós diríamos na linguagem espírita, da espiritualidade, para revelar ao mundo que Jesus era o Messias. E aí fica consubstanciada a informação sobre a volta ao corpo. Porque se ele fosse um daqueles profetas, é claro que ele seria então a reencarnação de um deles. Mas ele fala de certa forma que não era um deles, mas ele era o Messias. Ele era o Filho de Deus que foi escolhido para vir ao planeta, para trabalhar o nosso planeta, e que estava ali então no momento da sua missão na Terra. E quando eu continuei falando um pouquinho sobre esse texto, é porque também ali fica consubstanciada ou consubstanciada a informação da faculdade mediúnica. Não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas o Pai que está nos céus. Simão, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava nomeando Pedro como Papa, como se fala na tradição, e nem que era sobre Pedro, pedra, mediunidade, sobre esse dom que Pedro tinha, é que ele fundaria ou edificaria a sua igreja. A palavra igreja vem de eclésias do grego, que significa comunidade. Não é templo, é comunidade. E o que significa comunidade? Reunião de pessoas que têm pensamentos semelhantes, que têm entendimentos semelhantes.
Isto se chama comunidade. E era essa igreja, o da comunicação entre o homem e a espiritualidade. Por isso que ele diz a Pedro, o que ligares na terra será ligado nos céus. Significa esse intercâmbio, homem e espiritualidade, ou homem e espírito. Então, aí nós entendemos bem o que Jesus quis nos ensinar, dando-nos o entendimento de que a vida continua além do véu. E nós, da doutrina espírita, entendemos claramente os ensinamentos de Jesus, recebendo a reencarnação não como um dogma, embora seja colocado por alguns como reencarnação um dogma filosófico, mas para nós a reencarnação é uma lei. É a lei da justiça divina. Jesus fala que nem uma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Nenhum dos filhos de Deus, nenhum de nós, teremos condenação eterna. Mas sofreremos as consequências dos nossos atos. E o que é a reencarnação, senão a possibilidade do resgate daquilo que deixamos por fazer? As existências fazem com que nós reparemos o passado. E nós vamos ver, então, um dia Jesus foi procurado por um cidadão que era um senador judeu, de nome Nicodemos. Ele vai a Jesus à noite. E lá ele, também aqui na minha interpretação, ele diz para Jesus, chamando-o de mestre, mestre, para realizar as obras que tu fazes, só pode ter vindo da parte de Deus. Ele tinha a informação das curas que Jesus realizava, fazendo cegos ver, mudos falarem, aleijados, coxos caminharem, andarem, leprosos serem limpos, obsediados serem libertos. Então ele diz, para realizar essas coisas, só pode ter vindo da parte de Deus. E Jesus dá uma resposta interessante. Não é, sim, eu vim da parte de Deus. Não, Jesus diz assim, aquele que não, repetindo, na verdade te digo, que aquele que não nascer, para alguma tradução, que não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Nicodemos não entendeu nada. E Jesus continua. Diz, como pode, de acordo com a pergunta de Nicodemos, um homem já velho como eu voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus então lhe diz, na verdade te digo, que aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. O espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. E Nicodemos continua o questionamento. E ele diz, tu que és mestre em Israel,
não entende essas coisas? Se eu te falo de coisas da matéria, não entendes? Quanto mais se eu falar das coisas celestiais. Então vejamos, aquele que não renascer da água e do Espírito. Por que Jesus não falou aquele que reencarnar? Porque o termo não existia. Mas a palavra água simboliza matéria. Por isso que lá em Gênesis, no Antigo Testamento, fala e o Espírito de Deus, não é o Espírito Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porque a ideia que tinha é que o universo surgiu das águas. Tomando-se então a água como o elemento originador da matéria ou da vida. E Jesus fala a Nicodemos, aquele que não renascer da água, que é da carne, da matéria, o nosso corpo é 70% água. Aquele que não renascer da matéria e do Espírito. Porque nós podemos reencarnar várias vezes. Mas se não renascermos do Espírito, se não mudarmos a nossa consciência para uma consciência cósmica, espiritual, continuaremos na matéria. A diferença do réptil com as aves voadoras, uns se arrastam pela terra, a águia alça voos, vislumbrando horizontes longínquos. E Jesus então nos ensina para que não fiquemos apenas renascendo da água ou da carne, repetindo os anos, mas que renasçamos do Espírito, renovando-nos. Jesus não se referia ao batismo na água. Quando Jó, na mitologia de Jó, porém o ensinamento de certa forma é profundo, ele questionava de quando ele morresse, o que seria, como seria. E outro diz, eu voltarei a viver. Isaías fala, os teus mortos viverão. Ele não fala assim, os teus mortos vivem. Os teus mortos viverão. Tornarão a viver. Então, nós vamos entendendo que a questão da reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita, na verdade, não inventou nada. A doutrina espírita trabalha com as leis divinas, procurando interpretá-las, aprofundando-se em conhecimento, para que os homens possam avançar. Então nós analisamos a mensagem da reencarnação. Certa feita um amigo me falou assim, de nós dois, quem vai sair ganhando sou eu, porque eu não acredito em reencarnação. Mas se ela houver, eu voltarei. Se ela não existir, você irá para o inferno. Eu gostei da ideia, porque nós temos tranquila e serena, ou tranquilo e sereno entendimento de que a reencarnação é uma lei divina. É onde se pratica a justiça de nós para conosco mesmos. Aquele que semeia
colhe do que semear. Então, a oportunidade da volta à carne. Jesus, logo depois da transfiguração, os seus discípulos perguntam a ele, não estava escrito que antes que viesse o Messias, haveria de vir Elias? E Jesus, sim, está escrito. E o Elias que há de vir já veio. E eles, então, entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Aí fica um tanto ainda vago para um entendimento mais claro, porque quando Jesus fala o Elias que tinha de vir já veio e eles não o conheceram e fizeram tudo de mal contra ele, os discípulos não simplesmente pensaram, ele está falando de João, deve ser. Eles compreenderam assim. Mas há um outro momento que Jesus dá testemunho de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço sobrado ao vento? Um profeta? Sim, e muito mais do que profeta. João é o profetizado por Isaías, que viria endireitar a vereda do Senhor. E Jesus fala, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. E são os violentos que o arrebatam. Mas toda a lei e os profetas, até João profetizaram. E se quereis bem entender, ele mesmo é o Elias que tinha de vir. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos de outras crenças que dão-nos a felicidade, o prazer de assistir às nossas explanações. Há um momento mais claro do que este, segundo o evangelista Mateus, de quando Jesus fala, se quereis bem entender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. E recomenda, ouça quem tem ouvido de ouvir. Nós poderíamos falar sobre a reencarnação dando exemplos, pessoas reencarnadas que lembram do seu passado, mas o tempo é exíguo e apenas nós colocamos aqui que a reencarnação não é um produto espírita. Você, querido amigo, irmão de todas as religiões, você, querido amigo que não aceita religiões, que não crê em Deus, você também passará pelo processo da reencarnação, para que numa encarnação futura você venha a abrir os horizontes e aceitar Deus como nosso Pai Criador. É assim que nós vemos a possibilidade e a oportunidade de estarmos aqui, rogando ao Pai, para que possamos, a seguir desta encarnação, estarmos mais iluminados,
para um retorno à carne, já no mundo de regeneração. Que possamos pensar e possamos a cada dia, queridas amigas, amigos, estarmos mais conscientes do papel, da missão que viemos realizar neste planeta. Nesse instante, queridos amigos, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura serena e meiga do Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, nos dirigimos, rogando o Teu amparo. Que permita-nos, Mestre amado, que os bons espíritos, os benfeitores da espiritualidade, sobretudo os espíritos entendidos da medicina, que possam estar auxiliando os nossos médicos, os nossos cientistas, neste momento de transição do nosso planeta, quando esta pandemia vem com um papel importante, embora derramando lágrimas, mas para que nós possamos nos aproximar de Ti e, consequentemente, nos aproximarmos do Pai Celestial, para que possa brotar em cada coração a chama do amor e, como gotas salutares, as nossas lágrimas sejam em favor do restabelecimento e de fortalecimento de cada irmão que sofre. Ampara-nos, ó Mestre amado, e que possamos seguir nesta jornada, levando sempre aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a Tua mensagem de esperança e de fé. Assim, Mestre, é que nós rogamos, e que assim seja, e que Deus nos abençoe.